Atenção, sargento, sentido. Mandar um abraço especial aí para meus alunos da ESA, do UTI Cursos, o melhor curso preparatório militar da região aí, meu filho. Dizer para você o seguinte, por mais que esteja uma situação complicada, a gente vai aqui adiantando alguns conteúdos para vocês, dando um ganchozinho para vocês estudando em casa. E hoje tem o quê? Geometria Now, geometria analítica. Ou seja, tu junta geometria com álgebra, dá essa coisa gostosa aqui. E é o seguinte, viu? Pegamos os exemplos primitivos, ponto, reto, plano. Vamos para a aula de hoje. Ponto. Tu já sabe como é que um ponto se comporta no plano cartesiano. Opa, coordenada aqui, ó, eixo de x com eixo de y. Aí tu faz a coordenada, né, da abscissa coordenada, marcou o ponto no plano cartesiano. Então esse comportamento de ponto você já entende lá por função. É isso? Básico de função do primeiro grau. E do segundo também, lógico. E aí, agora a gente vai para a representação de quê? Já sabemos o ponto, o plano, nós já temos ponto e plano. Falta quem? Reta, que é o que a gente vai definir hoje. Equação da reta. Como é que eu vou traduzir, como é que eu vou chamar uma reta no plano cartesiano? A reta pode ter dois nomes, viu, Benção? Uma forma geral e uma forma reduzida. Agora a gente vai trabalhar a forma geral e aí depois tem outro vídeo, né, especificando a forma reduzida e as suas particularidades. Vamos para cá. Todo ponto tu já sabe que ele tem uma coordenada x e y quando traduzido no plano cartesiano. Então vamos lá, pessoal. Olha para cá que coisa linda. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Abscissa ordenada e tem essa reta maravilhosa aqui, que ela é infinita, mas eu defini nela dois pontos, porque por dois pontos passa uma única reta, e aí eu só preciso desses dois pontos para definir uma reta. Eu coloquei o ponto A, que tem coordenada em x e em y, x de A, y de A, e defini o ponto B, que eu coloquei aqui a coordenada xb, yb. Lembrando que são coordenadas genéricas, né? Numa situação exemplo, que a gente vai daqui a pouco, esses x de A, x de B, y de A, y de B vão ser números, né, de uma coordenada dada no problema. E aí eu tenho o seguinte, só com esses dois pontos ficaria insuficiente para calcular a equação geral. Porém, o que é que a gente faz? A gente imagina um terceiro ponto que faz parte dessa reta. Até porque uma reta, ela possui infinitos pontos. Então, ó, eu posso colocar um ponto participando dessa reta, chamei esse ponto de ponto C, ponto chato, que ele está se intrometendo aqui. Ponto C, e obviamente, esse ponto C também vai ter uma coordenada x e y, tá certo? Porque todo ponto vai ter essa coordenada. E aí eu não tenho mais dois, agora eu tenho três pontos na mesma reta. Se três pontos estão na mesma reta, podemos dizer que esses três pontos estão alinhados. E aí eu tenho uma regrinha básica aqui que é o seguinte, ó, tu vai ter que lembrar de determinante, viu? Alô, matriz! Ó, do alinhamento de três pontos, que é uma consequência, nós temos o seguinte. Em que consiste o alinhamento de três pontos? O alinhamento de três pontos, eu posso formar uma matriz quadrada de ordem 3, três linhas e três colunas, da seguinte maneira. Primeira coluna, tu vai pegar a abscissa dos três pontos. Segunda coluna, a ordenada dos três pontos. E a terceira coluna, todos os três números, né, vão ser representados pelo número 1, sempre, tá? Terceira coluna, 1, 1, 1. E aí, essa matriz você vai calcular o determinante. Olha as barrinhas, olha as barrinhas. Calculou o determinante dessa matriz de ordem 3, ele tem que ser igual a 0. Se isso acontecer, dizemos com toda certeza que os três pontos estão alinhados, ou seja, os três pontos fazem parte da mesma reta, tá certo? E aí, quando calculamos esse determinante, obteremos, né, algo do tipo AX mais BY mais C igual a 0, onde X e Y são genericamente X e Y, e A e B, é óbvio, vão ser, A, B e C, na verdade, vão ser coeficientes, ou seja, vão ser números dados que nós iremos encontrar. X e Y será propriamente X e Y. E o formato genérico padrão
de uma equação geral da reta é este aqui, tá certo? Primeiro quem acompanha x, segundo quem acompanha y, terceiro quem fica sozinho e sempre igual a zero do alinhamento dos 3 pontos, tá certo? Vamos agora para uma situação exemplo e no final tem macete maravilhoso para a gente, tá bom? Vamos lá, exemplo 1. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos menos 1 e 2. Menos 1 e 2 é a coordenada do primeiro ponto e 3 e 5 é a coordenada do segundo ponto, que é como se fosse o A e o B aqui. Lembrando que o terceiro ponto sempre vai ser intrometido por você, tá certo? E aí você chama x e y normal. Então vamos lá. Para isso eu vou calcular aqui o determinante. O que é que eu vou fazer? Primeiro, x e y, que é do ponto genérico que eu vou intrometer no meio. Aqui eu coloco as abscissas, coordenada de x, que sempre vai ser o primeiro número, né? E aí eu vou ter menos 1 para o primeiro ponto e 3 para o segundo ponto. E agora aqui, ó, eu vou colocar as coordenadas de y, que é sempre o segundo número, tá certo? Aqui, ó, y sempre o segundo número. 2 no primeiro ponto e 3 no segundo ponto. Né? E 5, desculpa. E 5 no segundo ponto. E a terceira coluna sempre, ó, 1, 1 e 1. Para você que está acostumado a fazer determinantes, aqui é fácil. Regra de Sarri, é França, aqui é França, Sarri, tá? Regra de Sarri. Repete a primeira e a segunda coluna, fica assim, ó. Essa coluna x, menos 1 e 3, e repete a segunda também. Y, 2 e 5. Tudo isso tem que ser igual a zero, tá certo? E aí como é que a gente faz? Diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal é essa aqui, ó, indo, tá? Diagonal secundária eu vou pegar voltando aqui, ó. Beleza? Vou pegar voltando. Vamos começar aqui pela diagonal principal. Do x vezes 2 vezes 1. Ó, x vezes 2 vezes 1, você sabe que dá 2x. Y vezes 1, y vezes 3, 3y. Estou somando porque o resultado foi positivo. E aqui, ó, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 5, menos 5. Está aqui a diagonal principal. Agora eu vou fazer menos a diagonal secundária, que é essa daqui, tá certo? Vamos lá. 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6. X vezes 1 vezes 5, obviamente 5x positivo para cá, tá? E aqui, ó, 1 vezes menos 1, menos 1 vezes y, menos y, tudo isso igual a zero. Muito cuidado na hora que você for colocar a diagonal secundária aqui, viu? Diagonal principal, diagonal secundária. Lembre de polinômio, viu, pensa? Quando você vai subtrair um polinômio, você tem que colocar o menos aqui em evidência, porque esse sinal de menos ele é perigosíssimo. É perigoso tanto quanto o coronavírus, porque ele troca o sinal de todos os termos do polinômio que está em evidência. Então ficaria assim, ó. Repete o primeiro, 2x mais 3y menos 5, e esse cara, devido a esse menos, troca o sinal, tá bom? 6 vai virar menos 6, mais 5x vai virar menos 5x, menos y vai virar mais y, tudo isso igual a zero. E aí agora é só somar os semelhantes. Semelhante é quem carrega consigo a mesma letra. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 2x menos 5x menos 3x. Aqui eu tenho 3y e aqui mais y. 3y mais 1y no caso, né? Vão ser mais 4y. E aí, independente, eu tenho os menos 5 e o menos 6, totalizando menos 11. Tudo isso igual a zero. Está aí, pensa, a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Mas eu vou fazer sempre assim, essa estrutura todinha. Tem bizu, meu amor. O bizu é o seguinte, ao invés de montar toda essa estrutura, você pode reduzir o determinante da seguinte maneira. Vai, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Primeiro sempre x e y. Depois de x e y,
as coordenadas menos 1 e 2, primeiro ponto, 3 e 5, segundo ponto. E novamente eu vou fechar com x e y. Oxe, o que é isso? É um método diferente. Precisa disso tudo não? Não. E essa coluna 1? Calma, isso aí é se tu esquecer, papai. Vem pra cá, que é melhor. Tu vai fazer o seguinte, ó. Diagonal aqui, ó, multiplicação diagonal. Direita, multiplicação diagonal, esquerda. E no final é só fazer direita menos esquerda. Ah, papai, assim, ó. Se liga. 2 vezes x, 2x. Menos 1 vezes 5, menos 5. 3 vezes y, 3y. Morou? Agora vem para cá, para a esquerda. Menos 1 vezes y, menos y. 2 vezes 3, 6. 5 vezes x, 5x. E agora como é que eu faço? Direita menos esquerda. Como tu já está ligado, tu é um cara desenrolado, a direita tu repete, a esquerda, como tem esse sinal de menos, que ele é perigoso igual o coronavírus, tu já vai trocando o sinal. Como assim? Repete o da direita todinho. 2x menos 5 mais 3y. E esses daqui? Troca o sinal. Menos y vai mais y. 6 positivo vem negativo. 5x positivo vem negativo. Tudo isso igual a 0. E agora, papai, soma semelhantes. 2x menos 5x menos 3x. 3y mais y mais 4y. Menos 5 menos 6 menos 11 igual a 0. Chora que eu gosto. Outra coisa, é mais prático e mais rápido. Só uma dica aqui, gente, que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Cuidado, porque às vezes, né, esse A aqui sempre, né, a questão na uma alternativa, ela pode querer deixar ele positivo. Então, para que o A fique sempre positivo, sem alterar os valores da equação, a gente pode multiplicar por menos 1, tá certo? Então, isso é uma possível resposta, ou eu posso multiplicar por menos 1 e obter o seguinte, ó, 3x menos 4y mais 11 igual a 0, tá certo? Então, ó, pode ser usado dessa maneira, ou dessa só tu saber que elas duas se relacionam, é a mesma equação, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, onde falaremos de equação reduzida. Tamo junto!